Afinal, como organizar a sua lista de tarefas? Uma lista de tarefas pode parecer uma coisa que é extremamente simples. Pô, André, não é só uma lista das coisas que eu tenho que fazer? Por um lado, sim, mas isso não é o suficiente. Se você não sabe como trabalhar a sua lista de tarefas de forma adequada, você vai acabar perdendo tempo demais de forma desnecessária. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te contar como eu organizo as minhas tarefas e qual é o fluxo que eu sigo que você pode usar também. Você talvez já tenha ouvido falar sobre o Kanban, mas eu aposto com você que se você já ouviu, você não conhece ele tão bem quanto você imagina, e se você não ouviu, isso é particularmente importante e é a essência do sistema que está por aqui. A Toyota, que revolucionou o sistema automobilístico como um todo ao longo do século passado, introduziu ao mundo a ideia do Kanban, que nada mais é do que um grande painel físico em que você consegue monitorar o andamento das atividades. Ele tem esse viés coletivo em que todo mundo sabe o que está todo mundo fazendo ali, e ele começa com quais são as atividades que nós vamos fazer e colunas de fazendo e feito, fazendo e feito, fazendo e feito. Dessa forma você consegue saber o que está em andamento, qual atividade foi finalizada, mas ainda não passou para a próxima pessoa, e com isso você consegue monitorar fundamentalmente o fluxo de atividades entre as diferentes pessoas na atividade produtiva. Isso comumente é usado nos aplicativos de tarefas, como você coloca uma tabelinha das suas tarefas entre a fazer, fazendo e feito, e você toca o barco e elas funcionam teoricamente lindamente bem. Só que não. E assim como muitas pessoas usavam o Kanban e me parecia ser uma coisa super refinada, eu tentei fazer também. E tem algumas coisas que são realmente muito boas, mas o que eu sentia quando eu estava fazendo ela é que ela não era muito diferente de uma lista de tarefas, no sentido de que estava sempre indo pro fazendo e pro feito, e eu tinha um monte de coisa ali no começo, e não me ajudava exatamente a planejar o que eu tinha para fazer naquela semana e naquele dia e como distribuir essas atividades. Então, conforme eu fui trabalhando e testando diferentes alternativas, eu resolvi trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Eu gosto de trabalhar 5 colunas diferentes. A primeira coluna é a coluna do esta semana. Então, dentro dessa coluna eu vou ter todas as atividades que eu planejo fazer para essa semana. Atividades essas que eu tirei da minha caixa de entrada, do meu planejamento, e de que eu cheguei à conclusão de que essas são as coisas prioritárias para serem feitas esta semana. A segunda coluna é a coluna do hoje. Então, de manhã ou na noite do dia anterior, eu olho para minha coluna da semana, eu pego as atividades que são prioritárias, idealmente 3, 4, no máximo 5, e passo elas para a coluna do hoje, que vão ser as coisas que eu vou focar hoje. Eu vou ter também a coluna do fazendo, em que assim que eu comecei a fazer essa atividade, ela passa para lá. A coluna do feito, que assim que essa atividade for concluída, ela vai para lá, mas tem uma quarta coluna antes do feito, que é a coluna do aguardando. Aguardando são atividades em que eu tenho algum tipo de impedimento. Eu avancei o que eu tinha que avançar, mas eu estou na pendência de alguém, seja uma aprovação, seja uma revisão, seja um feedback. Sempre que eu precisar do input de alguém, esse troço vai para a coluna do aguardando. E a razão pela qual isso acontece é muito simples. Você consegue tirar aquilo do foco do que você está executando agora, mas ela não se perde em lugar nenhum. Tem uma diferença muito grande entre uma tarefa que você está executando neste momento e uma tarefa que você está guardando o retorno de outra pessoa. E é por isso que eu gosto de deixar esses casos em colunas separadas. E assim que chegar no final da semana, eu arquivo ou deleto todas as coisas que já estão feitas, e assim a gente recomeça o ciclo na semana seguinte. Porque no final das contas, o seu aplicativo de tarefas ele precisa te ajudar a ter clareza do que precisa ser feito. Agora, se você está o tempo todo revendo e repensando, e revendo e repensando, e revendo e repensando, essa lista de tarefas não está sendo particularmente útil, porque está gastando tempo demais, esforço demais e cérebro demais. O que você precisa é de um fluxo como esse que vai te trazer simplicidade e agilidade para fazer o que precisa ser feito. E claro, um bom software ajuda demais ao longo desse processo. E se você quer saber quais aplicativos você precisa para organizar a sua vida, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar quais são eles.